Qual será o futuro das SD70 da Eldorado? Essa certamente é a pergunta que vocês mais têm feito para mim nesses últimos meses. E eu vou deixar para responder ela por último, já que hoje é dia de mais um Fé Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Fé Respostas, que é o vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos e inscritos na edição anterior. E um rápido recadinho antes de nós irmos para o vídeo. Muitas pessoas têm chegado agora aqui no canal e, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos. Em segundo lugar, as perguntas que eu leio no Fé Respostas são colhidas sempre nas edições anteriores e, preferencialmente, sempre na edição anterior dos Fé Respostas. Eu não pego as perguntas de vídeos aleatórios, como Ferro Memória, Ferro História ou outros vídeos, até para que eu possa ter um controle melhor das perguntas que eu estou selecionando, ok? Sendo que, como de praxe, nós vamos começar lendo comentários de complementos deixados por nossos amigos e inscritos, a respeito de questões que eu não consegui responder ou que eu pedi auxílio nas respostas. Lucas A. Santo: sobre as English Electric em escala HO, existe um ferromodelista chamado Rômulo de Souza que a fabrica com um grande primor de detalhes. Além desse modelo, o Sérgio E. Mascarini também faz outros modelos incríveis. Lucas, de fato, na edição anterior eu havia dito que apenas um fabricante europeu produz a English Electric Pimentinha em escala HO. Mas o Rômulo de Souza e o Sérgio Mascarini também fabricam sob encomenda. Então, se alguém tem interesse em adquirir uma English Electric Pimentinha já completamente customizada nas cores da rede ou Santos Jundiaí, está aí quem fabrica elas aqui no Brasil. Sendo que tanto o Rômulo como o Sérgio Mascarini são verdadeiros artesãos naquilo que fazem. Muito obrigado por sua participação, amigo. Sobre pneus e trilhos. O trem suburbano da Paulista era chamado de Borboleta. Começou a operar por volta de 1965, não tenho certeza, sendo desativado em 1971, pouco antes do nascimento da FEPASA. Ele saía de Triagem Paulista até Bauru Noroeste. É muito estranho uma empresa como a Paulista usar uma box cab e um carro de madeira nele, sendo que poderiam ter usado TUIs como o CR 400 que ela poderia ter alugado da rede. Sendo que o Sérgio Freitas complementa a questão. Era apenas para a locomoção de funcionários de uma estação a outra, pois na época não havia outro tipo de locomoção entre os dois pontos. O mesmo aconteceu na noroeste do Brasil, usando o mesmo padrão para ligar a estação central a Curuçá. Sobre a questão sobre pneus e trilhos da Paulista não ter alugado um TUI da série 400, eu acredito que a estatal Companhia Paulista na época não via necessidade de fazer esse tipo de aluguel, até porque ela estava testando se haveria demanda para um futuro trem suburbano na área. Em todo caso, eu quero agradecer ao amigo sobre pneus e trilhos e ao Sérgio por complementarem as informações a respeito desse trem suburbano que operou na época da Companhia Paulista em Bauru. Muito obrigado a ambos. E já aproveitando que o sobre pneus e trilhos fez uma pergunta no meio das complementações dele, nós já vamos começar as perguntas de hoje. A Paulista teve algum estudo para levar sua eletrificação até a nova Alta Paulista, Parapuã até Panorama? E por que o projeto de eletrificação da Central do Brasil entre Saudade, Rio de Janeiro, e Taubaté, São Paulo não saiu do papel? Amigo, pelo que eu saiba, a Companhia Paulista nunca tencionou levar sua eletrificação além de Tupã, já que, embora fosse uma área que estivesse apenas nascente e havia ainda um grande potencial de crescimento, a Paulista não via aquela área
com cargas suficientes para justificar a eletrificação do trecho entre Tupã e Panorama. E como empresa estatal, ela também já não via justificativas para investir na eletrificação, apenas manter aquilo que já existia. Já no caso da Central do Brasil, a eletrificação não aconteceu porque naquela época a empresa já estava recebendo locomotivas dieselétricas bastante potentes e que já suplantavam o uso de locomotivas elétricas. Até mesmo porque ela ainda só tinha em sua frota as problemáticas GE Westinghouse 2C mais C2 escandalosas. Lembrando que uma escandalosa no trecho da Serra do Mar conseguia puxar o mesmo que uma Alco RS1. E a partir de 1952, com a entrada em operação das Baldwin AS616 e das Alco RS3, a expansão da eletrificação ficou, aos olhos da Central do Brasil, um verdadeiro desperdício. Além disso, é histórico que o ramal de São Paulo acabou sempre sendo subutilizado em relação à linha do centro, que é a linha que liga o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, até Belo Horizonte. Tanto que até hoje, o ramal de São Paulo tem capacidade subutilizada, embora o número de cargas cresça ano a ano. Muito obrigado por sua participação, amigo. Valério Marques Viana. Saudações, amigo JJ. Tem duas perguntas. As duas locomotivas Lightcombi 60 toneladas que foram da Vitória Minas, posteriormente da Acesita, ainda sobrevivem em algum lugar após a venda das duas alguns anos atrás? Tinha também aquela Alco GE 254 de 1953, que foi adquirida da FCA pela Suprema e que estava operando nas manobras em João Molevade, Minas Gerais, alguns anos atrás. Ela ainda se encontra por lá? Valério, eu nem sabia que as duas Lightcombi de 60 toneladas da Acesita haviam sido vendidas. Então eu não sei se elas ainda existem e onde se encontram. Se alguém tiver alguma informação, deixa aqui nos comentários, por favor. Quanto à GE 254, até onde eu sei, ela ainda se encontra em operação pela empresa Suprema em João Molevade. No entanto, se alguém tiver alguma informação atualizada, já que eu não consegui encontrar nada a respeito na internet, também deixa aqui nos comentários, por favor. Muito obrigado por sua participação, amigo. Carlos Alberto Manuel. Meus parabéns, JJ, pelas respostas. Pergunta: qual é a velocidade máxima do trem de passageiros da Vale que corre entre BH e Vitória? Carlos, pelo que eu pesquisei, 65 km por hora. Na época da Paulista, quais cidades que existiam frigorífico e se a companhia tinha vagão frigorífico? Carlos, sim, a Paulista tinha vagões frigorífico, embora sua frota fosse pequena, já que a maior parte dos frigoríficos tinham frota própria. E praticamente todas as grandes cidades, Rio Claro, Sumaré, Nova Odessa, Barretos, São Carlos, Araraquara, tinham um frigorífico. Por que as locomotivas G12 Cabeça de Saúva foram mais utilizadas operacionalmente do que as U9B, desde a CPF até os dias atuais? Obrigado. Carlos, no caso, embora as G12 Cabeça de Saúva sejam um pouco diferentes esteticamente das G12 utilizadas na bitola métrica, então veja a quantidade de locomotivas G12 que existem no Brasil e a quantidade de locomotivas da série Universal, o 9B, o 12B, o 12C, o 13C, o 18C que existiram. No total, as locomotivas da série U, as mais antigas, não contando o 20, foram apenas 1/10 do total de locomotivas G12, ou seja, peças de reposição para a G12 existiram e ainda existem a rodo, enquanto que para as locomotivas da série U mais antigas não existiam, sendo por isso canibalizadas. Além disso, no caso das U9B da Companhia Paulista, elas eram menos potentes do que as G12, embora essa diferença fosse muito pequena. Entretanto, a FEPASA, como tinha mais locomotivas G12 em ambas as bitolas do que locomotivas da série U, e especificamente no caso, ela tinha mais locomotivas U12B na bitola métrica do que U9B na bitola larga, ela preferiu desativar as U9B para fornecer peças para as U12B e assim manter as U12B em operação, do que manter um punhado de cada tipo de locomotivas em cada bitola.
Eu já contei a história das locomotivas U9B da Companhia Paulista e você pode assistir clicando aqui neste card. Muito obrigado por sua participação, amigo. Ourinho Ruiz. Então, Jantas, voltando ao fim da FEPASA. Quando do lançamento do novo trem azul de passageiros entre 96 e 98, com o luxo de outrora, sobretudo CPF via padrão, o que a FEPASA quis com aquilo, já que os trens de passageiros já estavam tão defasados? Seria uma estratégia do governo de São Paulo tentar resgatar o prestígio ferroviário de tempos passados, ou só dar uma satisfação aos sindicatos ou prefeitos regionais que ainda clamavam pelo transporte ferroviário de passageiros? Ourinho, de fato, os projetos dos expressos azuis, Bandeirantes, Estrela do Oeste, Ouro Verde, Bandeirante Apiaí e Ouro Branco, dentre outros, visava resgatar o transporte de passageiros pelo estado de São Paulo, com novos trens, utilizando-se o material rodante que já existia, para preparar a operação dos trens de passageiros para uma futura concessão e privatização. De fato, a privatização do sistema de passageiros da FEPASA chegou a ocorrer, sendo que a empresa Danúbio Azul ganhou a concessão para a operação de todas as linhas durante 30 anos. Entretanto, isso se deu em novembro de 1997 e o contrato nem chegou a ser assinado, já que no mês seguinte a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a entrega da FEPASA para o governo federal como parte dos pagamentos em relação às dívidas do Banco Banespa junto à União, sendo que a partir de então a rede não tinha interesse em manter a operação dos trens de passageiros e acabou nem realizando a concessão dos serviços, mesmo sendo uma obrigação dela, junto ao contrato da Ferroban, quando foi concessionado a operação do sistema de transporte de cargas da antiga FEPASA, já então Malha Paulista. Só nos resta imaginar como teria sido se o contrato entre o governo de São Paulo e a Danúbio Azul tivesse sido realmente assinado e a operação iniciada. E se hoje nós ainda teríamos o transporte de passageiros a longa distância pelas linhas que ainda estavam ativas em 1997. E quais materiais rodantes seriam utilizados, já que o contrato previa também a renovação do material rodante com o decorrer do contrato. Ou seja, até o final do contrato não iam existir locomotivas V8, carros Bud e Maferza rodando pelos trilhos de São Paulo. Já seriam novas locomotivas e carros de passageiros. Muito obrigado por sua participação, amigo. Ivan, comecei a te acompanhar essa semana e já maratonei alguns vídeos seu. Gostei do seu trabalho. Obrigado, amigo. Gostaria de te perguntar para onde Ribeirão Preto já teve ramais e destinos passando aqui em Ribeirão. Ivan, Ribeirão Preto foi um importante entroncamento ferroviário do interior de São Paulo, sendo que a cidade tinha a linha-tronco da Companhia Mogiana que vinha de Campinas e chegava em Ribeirão Preto, o ramal de Franca da Companhia Mogiana, que na prática era a continuação de sua linha-tronco, que, partindo de Ribeirão Preto, passava por Franca, Pedregulho, Rifaina e Uberaba, seguindo então para Araguari, o ramal de Igarapava, que partindo de Ribeirão Preto, passava por Igarapava, chegando até Uberaba, onde se juntava com o ramal de Franca, o ramal de Sertãozinho, que partindo de Ribeirão Preto, passava por Sertãozinho e chegava até Pontal, estação da Companhia Paulista, o ramal de Guatapará da Companhia Mogiana, que partia de Ribeirão Preto e chegava até Guatapará, onde entroncava com a linha da Companhia Paulista, a Estrada de Ferro Dumont, uma ferrovia de bitola de 60 centímetros que havia sido construída pela Companhia Mogiana, mas que, antes mesmo de entrar em operação, foi vendida para Henrique Dumont, pai de Alberto Santos Dumont, o inventor do avião, e que chegava até a fazenda do mesmo, que hoje é o município de Dumont, ao lado de Ribeirão Preto. E o ramal de Ribeirão Preto da Estrada de Ferro São Paulo-Minas, que partia de uma estação própria ao lado da estação da Mogiana e chegava até a estação de Serrinha, onde entroncava com a linha-tronco da SPM. Havia também alguns ramais particulares para transporte de café, e que eu não sei agora especificar quais eram. Mas de ferrovias públicas para transporte público, essas eram as que atravessavam ou partiam de Ribeirão Preto. Muito obrigado por sua participação, amigo. Caio Ferreler.
Pergunta para o próximo Ferro Resposta. Você sabe qual é o tipo de locomotivas que a LL operava na Argentina? E como ficava a questão das bitolas? Caio, na questão das bitolas, todas as cargas que chegavam da Argentina para o Brasil ou do Brasil para a Argentina tinham que ser transbordadas de um trem para outro no Porto Seco de Uruguaiana, já que, como o próprio amigo disse, as bitolas são diferentes e eu já falei a respeito em um vídeo de curiosidades onde eu comento sobre as ligações ferroviárias internacionais do Brasil com seus vizinhos, e que vai estar aqui no card. No caso, a linha argentina com bitola padrão avançava pela linha brasileira de bitola métrica desde a ponte internacional, onde tem a fronteira, até o Porto Seco de Uruguaiana, mas a linha de bitola métrica não adentrava em território argentino. Quanto às locomotivas operadas pela LL na Argentina, eu não tenho uma lista completa de toda a frota, mas eu consegui encontrar algumas, que são as Alco FPD-9, as Alco Montreal Locomotive Works FPD-7, as Alco RSD-16, as Alco Montreal Locomotive Works RSD-35, as locomotivas Fiat Gaia, fabricação italiana e argentina, que não tem um nome específico, sendo chamadas por lá apenas de Gaia, as GE U12C, as EMD GT18, que originalmente foram adquiridas da África do Sul para operarem na ALL Brasil e depois foram transferidas para a Argentina, as EMD GT22 e as EMD GA8, que são muito parecidas com o nosso modelo GL8. Certamente existiram mais modelos de locomotivas que operaram pela LL Argentina, mas esses são aqueles que eu consegui encontrar alguma foto ou informação na internet. Se alguém conhecer algum outro modelo, por favor, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por sua participação, amigo. Priscila dos Santos Araújo. Olá, JJ. Pergunta para o Ferro Respostas. Existe alguma empresa que produz as peças das locomotivas Alco RS3 e para as demais locomotivas construídas pela mesma? E outra pergunta, as locomotivas EMEC MX620 já rodaram pela Malha Paulista? Obrigado pela atenção e abraços. Matheus, no caso das MX620, se você considerar Malha Paulista toda a malha da antiga FEPASA, mesmo aquela que atualmente está em mãos da FCA, então sim, as MX620 já passaram por aqui, mas apenas no trecho entre Uberaba e Boa Vista Nova, nunca descendo de Boa Vista Nova para Santos, pelo menos até onde eu tenho informações. E como elas são locomotivas de bitola métrica, elas nunca operaram nas linhas de bitola larga, e também não operaram nas linhas da antiga Sorocabana. Quanto às peças para as locomotivas Alco RS3 e outras locomotivas Alco, o que acontece é que a maior parte dos motores dessas locomotivas são de fabricação Alco GE, e, na maioria dos casos, esses motores acabaram sendo convertidos para peças apenas da General Electric, não tendo mais peças da antiga Alco, o que faz com que essas locomotivas ainda possam operar, já que a GE ou o Abtec produz as peças para essas locomotivas. Já aquelas que ainda continuam com seu motor Alco GE têm mais dificuldades na obtenção de peças, tanto é que a CBTU tem boa parte de sua frota de locomotivas Alco RS8 encostadas devido à canibalização para fornecer peças para outras locomotivas da série. Muito obrigado por sua participação, amigo. Rafael Bellini. Olá, JJF, tenho algumas perguntas. Uma vez no ano passado, aqui em Roseira, São Paulo, vi uma SD38M da MRS que tinha 6 vagões plataforma e estava coletando objetos, por exemplo, tijolos na beira da linha. Isso, se eu não me engano, tinha uma escavadeira em um dos vagões e ela estava coletando os objetos. Que tipo de operação ferroviária é essa? É limpeza da beira da linha? Rafael, sim. Embora atualmente não seja comum, a limpeza na beira da linha é algo importante tanto para manter a estética quanto a própria limpeza e higiene das linhas. E também para evitar o desperdício de material, como dormentes, como fixações, como lastro, como trilhos. No caso, você devia estar vendo a MRS recolher algum entulho de alguma obra que ela havia realizado anteriormente e havia deixado os restos ali.
Possivelmente deveriam ser até dormentes de concreto, e não tijolos. Muito obrigado por sua participação, amigo. Paulo Eduardo G. Olá, JJ. Tenho bastante curiosidade sobre como funcionava o tráfego da Ituano em Jundiaí. Vi fotos das locomotivas viradas sentido interior. Como era feita a operação? Os trens vinham de ré ou eles passavam por dentro do prédio da estação e usavam algum AMV já no sentido São Paulo? Ou tinha algum girador? Enfim, como era a operação? Paulo, no caso, a operação era feita no estilo gaveta, tal como era a operação dos trens da Estrada de Ferro Araraquara, na estação de Araraquara, que pertencia à Companhia Paulista. Ou seja, era uma linha terminal, onde o trem, ao chegar interior via capital, entrava de frente, depois ele recuava para um pátio, a locomotiva e o carro-bagagem eram desengatados, sendo que o vagão-bagagem era manobrado e colocado atrás da composição. A locomotiva, no caso específico da Ituano em Jundiaí, ia para um triângulo de reversão que existia no local. E então, após a manobra, ela ia para a parte de trás da composição, que se tornava a parte da frente, engatando e entrando de ré, de volta na linha de gaveta, para esperar o próximo horário. Essa linha de gaveta ficava do lado onde hoje é a entrada do lado rua da estação, que é utilizada pela CPTM. Sendo que a área foi bastante modificada depois da desativação da linha da antiga Ituana, que eu também já contei a história em um de nossos Ferro Stories, que vai estar aqui no card. Muito obrigado por sua participação, amigo. Diego dos Santos Macedo. Uma pergunta, JJF. Os trens da cidade de Campos do Jordão são operados por qual companhia? Quais são os TUIs e locomotivas? Abraços. Diego, no caso, os trens da Estrada de Ferro Santos do Jordão são operados pela Estrada de Ferro Santos do Jordão. Estrada de Ferro Santos do Jordão, uma empresa independente do governo do estado de São Paulo. Essa ferrovia não possui TUIs, ela possui automotrizes, sendo que todas elas são movidas por eletricidade. Eu não tenho uma lista contando a história de todas elas, nem sua numeração, mas a maioria delas é bastante antigas e já passaram por diversas modernizações, o que até complica um pouco sua identificação. A EFCJ também só possui uma locomotiva em sua frota, uma Maria Fumaça utilizada no trem turístico em Campos do Jordão. Atualmente ela tem outra Maria Fumaça alugada da Prefeitura de Taubaté, já que a locomotiva de sua frota está em manutenção. Muito obrigado por sua participação, amigo. Augusto Pereira. Oi, JJ. Pergunta para o Ferro Respostas. A FCA teve locomotiva C37? Qual é a frota de locomotivas da Brasil Ferrovias e também da Ferroban? Adoro o canal, não perco nenhum vídeo. Augusto, sim, a FCA já teve locomotiva C37 de bitola larga, sendo que essas locomotivas atualmente se encontram desativadas no pátio de Boa Vista Nova, já que elas foram compradas apenas para tapar buraco, enquanto a ferrovia não tinha condições de adquirir locomotivas novas de fábrica. Na bitola métrica ela não teve locomotiva C37, já que todas foram do modelo BB367. E no caso das frotas da Ferroban e da Brasil Ferrovias, eu vou deixar no primeiro link da descrição a lista elaborada pela editora Memória do Trem, contendo toda a frota de locomotivas de todas as ferrovias brasileiras em todos os tempos, onde você poderá consultar essa informação com maior facilidade. Muito obrigado por sua participação, amigo. Saulo Santos. Olá, JJ. Gostaria que você tirasse uma dúvida. Eu sempre passo pela rodovia BR-393 nas cidades de Volta Redonda até Três Rios e vejo um ramal operado pela MRS. Qual ferrovia é essa? E pertenceu à FEPAS e vejo que esse trecho já foi eletrificado também, né? Saulo, no caso essa linha entre Volta Redonda e Três Rios, operada pela MRS, é a antiga linha do centro, praticamente a linha tronco da Estrada de Ferro Central do Brasil e posteriormente Rede Ferroviária Federal, ligando a cidade do Rio de Janeiro até Belo Horizonte. Ela nunca pertenceu à FEPASA e nunca foi operada pela Estatal Paulista. E sim, ela teve parte de seu trecho eletrificado até Barra do Piraí. Sendo que eu já contei a história das locomotivas elétricas que operaram nesse trecho pela Central do Brasil e Rede, e você pode assistir clicando aqui neste card. Muito obrigado por sua participação, amigo. Edson Pedro. Oi, JJ, por que a FEPASA não adquiriu vagões de passageiros para os trens? Um forte abraço, tudo de bom. Edson, no caso a FEPASA, já na década de 70,
desativou praticamente 50% da frota de carros de passageiros que ela havia recebido de suas formadoras. Em alguns casos, carros que haviam sido construídos ou reformados menos de 10 anos antes. Sendo assim, a FEPASA, já sem demonstrar interesse na década de 70 em ampliar o serviço de passageiros, não demonstraria mais ainda na década de 90, quando ela já estava praticamente mal das pernas. Embora tenha havido vários projetos para adquirir novos carros de passageiros e até mesmo trens do tipo Talgo, pendulares, que seriam comprados da Espanha, isso não saiu do papel, já que a empresa não tinha dinheiro para isso. E nem era do interesse dela, já que, como até mencionado anteriormente nesse mesmo episódio do Ferro Respostas, a operação dos trens de passageiros seria passada para uma empresa privada, que seria então a responsável por adquirir os novos carros e locomotivas a serem operados. Por esse motivo ela nunca atualizou a frota. Muito obrigado por sua participação, amigo. Carlos Alberto Manuel. Meus parabéns, JJ, pelas matérias. JJ, perguntas. Eu ouvi dizer que a composição Vaca Verde está encerrando suas operações na antiga malha da Noroeste e seus vagões irão ser rebitolados. Pergunta. Qual região que irão ser formados os trens? A linha que ela operava irá ser desativada? No cenário mundial, algumas ferrovias que possuem bitola larga estão adotando a bitola padrão. Por qual motivo? Obrigado. Desejo a você e sua família um feliz 2022. Carlos, sim, o trem Vaca Verde, que operava na Malha Oeste, foi desativado e seus vagões, na maioria, estão sendo rebitolados para a Malha Paulista de bitola larga. Sendo que os trens serão formados da mesma forma que os outros trens de celulose, ou seja, em Aparecido do Taboado, direção a Santos. Já a Malha Oeste foi devolvida pela Rumo para o governo federal e está em processo de relicitação, o que deve ocorrer até o final deste ano, na melhor das hipóteses. Já no caso das bitolas, eu já falei a respeito sobre as bitolas ferroviárias utilizadas no Brasil neste vídeo de curiosidades, onde eu explico também por que aqui é utilizada a bitola de 1,60 m e que o Brasil é atualmente o único país do mundo que constrói ferrovias na bitola de 1,60 m. A bitola de 1,60 m é utilizada em pouquíssimos países, e como a bitola padrão de 1,435 já tem esse nome por ser padrão, é muito mais vantajoso diminuir o tamanho das bitolas largas para a bitola padrão ou aumentar o tamanho das bitolas métricas e estreitas para a bitola padrão do que continuar construindo em bitolas diferentes da padrão, até mesmo porque com a bitola standard de 1435 mm é possível padronizar o gabarito das linhas e o material rodante. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, amigo. Muito obrigado por sua participação. Sobre pneus e trilhos, a Paulista tentou fazer um ramal até o Birajara a partir de Duartina na época da bitola métrica. Nem sei se já havia o tronco oeste, pois não falaram a data. Por que ela desistiu de fazê-lo? Você acha que a Madeira Malmoé poderia ser salva se a rede criasse um ramal de Aquidauana até Porto Velho? Olha, amigo, de Aquidauana, Mato Grosso do Sul até Porto Velho, tem uma distanciazinha boa, viu? Para poder salvar apenas a operação da Madeira Malmoé, que era deficitária, acho que não. Até porque até hoje não saiu nem mesmo a Ferronorte, que já ia praticamente passar por esse trecho. Quanto ao ramal entre Duartina e Ubirajara, eu nunca tinha ouvido falar dele, então eu não posso dizer quais motivos levaram a Paulista a desistir da construção. Entretanto, Ubirajara fica na área de projetos da extensão do ramal de Borebi da Estrada de Ferro Sorocabana. O ramal de Borebi da Estrada de Ferro Sorocabana tinha seu início em Lençóis Paulistas, no ramal de Bauru daquela mesma empresa. E após chegar em Borebi, ele prosseguia por alguns quilômetros ainda como ramal particular da Sorocabana para transporte de lenhas. Sendo que o projeto da estatal era levar esse ramal até Quatá, transformando numa variante a linha tronco, que naquela época ainda não era eletrificada e nem retificada. Sendo que ele passaria, dentre outras cidades, por Ubirajara. Diversas obras foram feitas nesse ramal, sendo que o leito foi preparado até a cidade de Paulistânia. Entretanto, como a linha tronco acabou sendo retificada e se tornou melhor do que o projeto da linha Boebi-Quatá, esse projeto foi abandonado na primeira metade dos anos 1950,
quando certamente a Companhia Paulista já deveria ter perdido o interesse em construir a linha Duartino-Birajara. Então talvez o projeto da Sorocabana foi o motivo da Paulista desistir da construção desse ramal. Mas se alguém tiver alguma outra explicação ou souber mais informações a respeito, deixe aqui nos comentários, por favor. E muito obrigado por sua participação, amigo. E agora, a pergunta mais esperada de todas. Gabriel Durvalo, uma pergunta para o Fera Respostas. As SD-70 ACE Eldorado vão voltar em operação? Ou não? Eu fiquei sabendo que essas locomotivas da Eldorado vão ser da Bracel. É verdade ou não? Abraços. De fato, essa pergunta me foi feita diversas vezes nos últimos meses, incluindo por que elas deixaram de operar como helpers e locotrolls na Rumo recentemente. Então, começando pelas questões mais fáceis. Elas deixaram de operar na Rumo recentemente porque elas estavam alugadas pelo período de 1 ano. E com o fim do aluguel, elas voltaram para a Bracel, que sim, é a nova proprietária dessas locomotivas, depois que essa empresa adquiriu os ativos da Eldorado. Essas locomotivas vão voltar a operar? Eu não sei, por isso eu demorei para responder essa pergunta que muitas pessoas estavam fazendo. Eu não tenho como saber se essas locomotivas vão voltar a operar. O futuro dessas locomotivas acaba sendo incerto, e eu não tenho como responder ou adivinhar o que vai acontecer com elas. Muito obrigado por sua participação, amigo, e muito obrigado pela participação de todos. O próximo Fera Respostas irá ao ar no dia 27 de março, então vocês podem enviar perguntas até o dia 17 de março, já que eu sempre gravo com 10 dias de antecedência para facilitar pesquisa e edição. Lembrando, eu não respondo questões políticas, ofensas, e eu escolho as questões que fazem mais sentido para o canal. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!